Estava ajudando minha neta Yasmin, de 16 anos, a organizar a mochila quando ouvi meu filho Maurício sussurrar no telefone. Deixa elas lá mesmo, Edilene. Depois inventamos que houve um mal-entendido. Era 15 de dezembro de 2023, véspera da viagem familiar para Fortaleza, e através da porta entreaberta do quarto vi minha nora assentir enquanto guardava apenas 3 passagens na bolsa. Naquele momento, olhei para Yasmin, a menina que acolhi aos 8 anos quando ninguém mais quis, e soube que não éramos apenas 2 mulheres prestes a ser abandonadas. Éramos 2 gerações que acabavam de descobrir o verdadeiro valor que tinham para aquela família. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Meu nome é Severina Batista Santos, tenho 71 anos e por mais de 50 anos acreditei que família era sagrada. Acordei naquela manhã de dezembro com o coração cheio de expectativa, pensando na cara de alegria dos meus netos gêmeos quando vissem o mar pela primeira vez. Havia vendido doces de leite por 2 anos, bordado toalhas até altas horas, tudo para juntar os R$3.000 dessa viagem. Era meu presente de Natal para toda a família se reunir pela primeira vez desde que Rafael e Gabriel nasceram. Vó, a senhora tá bem? Yasmin me observava preocupada, segurando uma blusa florida que eu havia comprado para ela usar na praia. A senhora ficou branca de repente. Como explicar para uma menina de 16 anos que o mundo dela acabara de desmoronar mais uma vez? Como dizer que o filho que criei sozinha, depois que o pai morreu num acidente de moto, quando ele tinha apenas 12 anos, esse mesmo filho que alimentei, vesti, eduquei com amor e sacrifício, acabara de nos descartar como bagagem desnecessária? Não é nada não, minha filha. Só um cansaço. Mentir para proteger já havia se tornado um hábito comigo. Vamos terminar de arrumar essas malas. Mas enquanto dobrava suas roupinhas, todas escolhidas com carinho, algumas até costuradas por mim, minha mente trabalhava em overdrive. Maurício estava na sala com Edilene, provavelmente finalizando os detalhes do nosso abandono. 45 anos de vida, 15 trabalhando nas plataformas de petróleo, ganhando bem, mas ainda dependia da pensão da mãe aposentada para completar o orçamento da casa nova que financiaram. Mãe, pode vir aqui um minutinho? A voz dele ecoou pelo corredor com aquele tom forçadamente casual que eu conhecia desde criança. Yasmin me lançou um olhar interrogativo. Essa menina sempre foi esperta demais para a própria idade. Talvez fosse por ter perdido a mãe tão cedo, minha irmã Conceição, que se perdeu nas drogas e nos homens errados até a overdose fatal. Talvez fosse por ter crescido num mundo onde precisou aprender a ler as entrelinhas dos adultos para sobreviver emocionalmente. Fica aqui terminando de arrumar. Já volto. Caminhei pelo corredor da minha própria casa. A casa que comprei com o dinheiro da rescisão quando me aposentei do magistério, depois de 30 anos ensinando crianças na escola municipal de Campina Grande. Sentindo o peso dos meus 71 anos em cada passo. As paredes estavam cheias de fotos. Maurício bebê no meu colo, Maurício formando-se técnico, Maurício casando com Edilene, os gêmeos nascendo, e ali, entre as fotos oficiais da família, os retratos de Yasmin, chegando aos 8 anos, magricela e desconfiada, na festa de 15 anos que organizei sozinha, recebendo o diploma de melhor aluna da turma. Senta aí, mãe. Maurício apontou para a poltrona onde eu costumava corrigir provas quando ainda dava aula. Edilene estava sentada no sofá, mexendo no celular, evitando meu olhar. A gente precisa conversar sobre amanhã. 45 anos observando aquele rosto e eu sabia exatamente quando ele estava mentindo. Era a mesma expressão de quando quebrava alguma coisa em casa e tentava culpar o gato, ou quando voltava da rua com as roupas sujas e inventava histórias sobre chuva inexistente. Que foi, meu filho? É que surgiu um problema de última hora. Ele coçou a barba rala, outro sinal nervoso que carregava desde adolescente. O pessoal lá de Fortaleza, a casa ficou pequena. Só tem espaço mesmo para mim, Edilene e os meninos. Edilene continuava fingindo que estava muito ocupada com o WhatsApp, mas percebi suas orelhas vermelhas. Enfermeira há 15 anos, sempre se achando superior
porque trabalha no hospital público e ganha mais que a maioria das mulheres da família. Desde que casou com Maurício, nunca perdeu a oportunidade de deixar claro que Yasmin não era neta de verdade, que eu estava criando problema ao tratar as duas coisas como iguais. Entendi. E minha voz saiu mais calma que eu esperava. E o que vocês acham que a gente deve fazer? Olha, mãe. Maurício se inclinou para a frente, assumindo aquele tom condescendente que usava quando achava que estava sendo especialmente inteligente. A senhora já gastou tanto dinheiro com essa viagem. Por que não deixa para outro ano? Quando a casa lá estiver maior, quando os meninos estiverem mais preparados para conviver? Conviver. Essa foi a palavra que ele escolheu. Como se Yasmin fosse um animal selvagem que precisava ser domesticado antes de ser apresentado aos netos legítimos. Os meninos não querem conviver com a irmã? Irmã? Edilene finalmente levantou os olhos do celular, e ali estava toda a verdade que eu precisava ver. Severina, com todo respeito, mas Yasmin não é irmã dos meus filhos. É uma parenta distante que a senhora teve a bondade de acolher. Isso é muito diferente. Parenta distante. A menina que chorou no meu ombro durante 2 anos, que me chamava de mãe quando os pesadelos vinham, que aprendeu a cozinhar ao meu lado para me ajudar quando a artrose atacava, essa menina era parenta distante. E vocês acham que isso justifica mentir para ela? Deixar ela arrumar a mala, sonhar com a viagem, para depois descobrir que não tem lugar no carro? Mãe, não dramatiza. Maurício suspirou, como se eu fosse uma criança birracenta. A gente explica que foi um mal-entendido. Ela vai entender. Vai entender. Yasmin, que aos 16 anos já havia sido rejeitada pela mãe biológica, pelo pai desconhecido, pelos tios que não quiseram saber de mais uma boca para alimentar, agora ia entender que os únicos parentes que lhe restavam também a consideravam um estorvo descartável. E vocês, o que fariam no meu lugar? Continuariam fingindo que acreditavam numa família que não existe? Tá bom. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar melhor. Vou conversar com ela. Edilene suspirou aliviada, e isso me disse tudo o que eu precisava saber. Não era apenas sobre espaço na casa. Era sobre não querer explicar para os sogros endinheirados por que havia uma menina adotiva na família. Era sobre manter as aparências de família perfeita, sem os problemas e complicações de quem acolhe crianças abandonadas. Obrigado, mãe. Eu sabia que a senhora ia entender. Maurício se levantou, já se dirigindo para o quarto onde os gêmeos estavam brincando. A gente volta na segunda-feira e aí conversamos sobre planejar outra viagem, só nós 4. Nós 4. Ele, Edilene, Rafael e Gabriel. A família real. Yasmin e eu éramos apenas... o quê? Sobras emocionais que ele tolerava porque precisava da minha ajuda financeira? Voltei para o quarto onde Yasmin terminava de dobrar a última camiseta. Ela havia separado até os chinelos novos, ainda com etiqueta, que compramos juntas no centro de Campina Grande na semana anterior. Lembro da alegria dela experimentando, girando na frente do espelho da loja, perguntando se eu achava que combinava com o short jeans. Vó, o papai disse alguma coisa sobre o horário de sair amanhã? Papai. Ela chamava Maurício de papai desde os 9 anos, quando eu expliquei que agora éramos uma família de verdade, que ela não precisava mais se sentir deslocada ou temporária. Maurício até gostava na época. Dizia que era bonitinho, que mostrava como eu havia criado ela direitinho. Yasmin, vem cá, senta aqui do meu lado. Ela se aproximou com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente, os olhos castanhos brilhando de expectativa. 16 anos, bolsista integral no colégio particular, notas excelentes, sonhando cursar medicina. Uma menina que qualquer família se orgulharia de ter. Aconteceu alguma coisa, minha filha. A viagem. Não vai dar certo? Sua voz ficou pequena, mas havia resignação ali que partiu meu coração. Eu já desconfiava, vó. A tia Edilene não falou comigo nenhuma vez sobre Fortaleza. Nem perguntou se eu sabia nadar, se tinha medo de praia, nada. Puxei ela para perto, sentindo o cheiro do shampoo infantil que ela ainda usava, teimando em não querer produtos de adulta, como eu sempre oferecia. Não é que não vai dar certo, não. É que... não tem lugar para mim, né?
Como uma criança de 16 anos podia ser tão perspicaz e tão ferida ao mesmo tempo? Yasmin. Tudo bem, vó, eu entendo. Ela se afastou um pouco, assumindo aquela postura ereta que adotava sempre que precisava se proteger emocionalmente. Eu sempre soube que um dia isso ia acontecer. A tia Edilene nunca me tratou como família de verdade. Isso não tá certo, Yasmin. E a vovó não vai aceitar. Mas o que a gente pode fazer? Ela deu de ombros, tentando parecer indiferente, mas vi suas mãos tremendo. Eles são a família real. Eu sou só a menina que a senhora teve pena. Para com isso. Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Você é minha neta do coração, minha filha escolhida, e vale mais que qualquer um nessa casa. Yasmin me olhou com aqueles olhos que já haviam visto rejeição demais para alguém tão jovem. Então por que a gente aceita isso, vó? Por que a gente sempre aceita ser tratada como segunda opção? Boa pergunta. Por que eu, Severina Batista Santos, professora aposentada que havia educado centenas de crianças, que havia criado um filho sozinha, que havia acolhido uma neta quando ninguém mais quis, por que eu aceitava ser diminuída na minha própria casa? Sabe de uma coisa, Yasmin? Sentei na cama ao lado dela, pegando suas mãos nas minhas. Você tem razão. A gente sempre aceita. Mas talvez seja a hora de parar de aceitar. Como assim? Olhei para aquela menina, minha menina, e por um momento vi não a criança ferida que chegou aos 8 anos, mas a jovem forte e determinada que eu havia ajudado a construir. Yasmin não era mais a menina indefesa que dependia totalmente dos outros para sobreviver. Ela era inteligente, perspicaz, corajosa. E eu não era mais a viúva insegura que aceitava qualquer migalha de afeto do filho único. Como assim que a gente vai para a Fortaleza do mesmo jeito? Vó, os olhos dela se arregalaram. Eles não querem a gente lá. Eles não querem. Mas os sogros da Edilene não sabem disso. Senti uma energia que não experimentava há anos subindo pelo meu peito. E eu paguei 40% da reforma daquela casa de praia quando eles estavam sem dinheiro no ano passado. Tenho todos os comprovantes. Yasmin me olhou como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. A senhora tá falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Levantei, indo até a cômoda onde guardava meus documentos importantes. Eles querem nos abandonar como se fôssemos lixo? Então que assumam isso na frente de todo mundo. Mas, vó, e se eles ficarem bravos? E se o papai... Se Maurício o quê? Parei no meio da busca pelos papéis, encarando minha neta. Se ele parar de aceitar minha ajuda para pagar as prestações da casa? Se ele parar de trazer os gêmeos aqui quando precisa de babá de graça? Se ele parar de fingir que me ama só quando precisa de alguma coisa? Yasmin ficou em silêncio por um longo momento, processando. Então, devagar, um sorriso começou a se formar no canto da sua boca. Não era o sorriso doce da menina boazinha. Era algo diferente, mais afiado, mais determinado. A senhora tem razão, vó. A gente sempre foi tratada como segunda opção porque a gente permite. Exatamente. Encontrei a pasta com os documentos da casa de Fortaleza. E sabe qual vai ser nossa primeira escolha? Chegar lá amanhã no horário combinado, com nossas malas prontas, e ver como eles vão explicar para os sogros por que tentaram nos excluir. E se eles inventarem alguma desculpa? Ah, minha filha. Abri a pasta mostrando os comprovantes de transferência. Eu tenho 40 anos de experiência lidando com criança mentirosa. Seu pai pode até ter crescido, mas continua sendo péssimo de inventar história. Naquele momento, ouvimos a porta da frente bater. Maurício estava saindo com Edilene e os meninos, provavelmente para fazer as últimas compras da viagem, da qual não fazíamos mais parte. Ou pelo menos, era isso que eles pensavam. Yasmin, me faz um favor. Peguei meu celular, procurando o número que não usava há meses. Liga para sua colega Ana Clara, aquela que mexe bem com essas coisas de internet. Para quê, vó? Se eles querem fazer a gente de bobas, é melhor que toda a nossa história fique bem documentada. Inclusive a parte sobre como uma enfermeira e um técnico de petróleo abandonaram uma idosa e uma adolescente véspera do Natal. Os olhos de Yasmin brilharam com uma malícia que eu nunca havia visto antes. A senhora quer que a Ana Clara filme tudo?
Quero que ela ensine você a usar esses aplicativos que a molecada usa hoje em dia. Se for para sermos humilhadas, que pelo menos seja de uma forma que todo mundo possa ver quem são os verdadeiros culpados. Yasmin saltou da cama, pegando o celular com uma energia renovada. Vó, a senhora sabe que se a gente fizer isso, não vai ter volta, né? Eles vão ficar muito bravos. Minha filha, eu tenho 71 anos. Já perdi tempo demais com medo da raiva dos outros. Sentei na poltrona onde costumava ler antes de dormir, observando Yasmin discar o número da amiga. E você tem 16? É nova demais para aprender que amor próprio não é opcional. Enquanto ela explicava a situação para Ana Clara, eu fechei os olhos e pensei em todas as vezes que havia engolido humilhação para manter a paz familiar. Todas as vezes que havia fingido não ouvir os comentários maldosos de Edilene sobre Yasmin. Todas as vezes que havia emprestado dinheiro para Maurício e nunca mais visto a cor dele, porque família não cobra família. Bem, se família não cobra família, então família também não abandona a família véspera do Natal. Pronto, vó. A Ana Clara vem aqui daqui a pouco e traz a prima dela também, que entende de advogado. Yasmin desligou o telefone, vindo se sentar ao meu lado. A senhora tem certeza que quer fazer isso? Olhei para aquela menina que havia se tornado a luz da minha vida, que havia me dado propósito quando eu achava que só restava esperar a morte chegar. Pensei em todos os planos que eu havia feito para nosso futuro. A formatura dela, a entrada na faculdade, talvez até casamento e bisnetos um dia. Pensei em como seria explicar para ela, daqui a alguns anos, por que eu permiti que nossa dignidade fosse pisoteada sem reagir. Tenho certeza absoluta, minha filha. E sabe por quê? Peguei sua mão, apertando com carinho. Porque se eles querem uma guerra, acabaram de acordar duas guerreiras. Ana Clara chegou 2 horas depois com a prima Letícia, uma jovem de 22 anos que cursava Direito na UEPB. Sentamos as 4 na mesa da cozinha. A mesma mesa onde eu havia corrigido milhares de provas, onde havia ensinado Yasmin a fazer contas de matemática, onde havíamos planejado tantos sonhos que agora pareciam ingênuos demais. Dona Severina, a Yasmin me contou tudo. Ana Clara mexia no celular com uma destreza que me impressionava. A senhora tem certeza que quer expor isso tudo? Tenho, minha filha, mas não é exposição por maldade. Servi café para as meninas, notando como Yasmin estava diferente, mais ereta, mais confiante, como se tivesse finalmente encontrado sua voz. É documentação por justiça. Letícia folheava os papéis que eu havia separado, comprovantes de transferência para a reforma da casa em Fortaleza, recibos de empréstimos feitos para Maurício, mensagens de WhatsApp onde Edilene reclamava de ter que aturar a menina nos almoços de domingo. Tudo guardado, tudo documentado, porque uma professora aprende cedo que palavra sem prova não vale nada. Isso aqui é ouro, dona Severina. Letícia apontou para os comprovantes bancários. A senhora investiu quase 15 mil reais na casa deles só neste ano. E nunca assinou nada formalizando como empréstimo? Nunca. Senti um aperto no peito, lembrando de como fui ingênua. Era para ajudar a família. Maurício sempre disse que não precisava nada por escrito porque mãe não cobra filho. Bem, Letícia trocou um olhar significativo com Ana Clara. Mãe pode não cobrar, mas pode documentar como contribuição para o bem-estar dos netos. E se há discriminação contra um dos netos, é crime? Yasmin se inclinou para a frente, e pela primeira vez em anos vi fogo nos olhos dela ao invés de resignação. É violação de direitos, no mínimo. E considerando que a senhora criou a Yasmin como filha, há questões de abandono familiar que podem ser discutidas judicialmente. Eu nunca havia pensado em termos legais. Durante 8 anos, apenas amei, protegi, educei. Yasmin era minha filha do coração, e ponto final. Não imaginava que esse amor pudesse ter força legal também. E como vocês acham que devemos proceder amanhã? Ana Clara parou de mexer no celular e me olhou diretamente nos olhos. Dona Severina, primeiro preciso perguntar. A senhora quer mesmo ir até o final? Porque se começarmos isso, sua relação com seu filho nunca mais vai ser a mesma. Olhei para Yasmin, que segurava uma xícara de café com as 2 mãos,
absorvendo cada palavra. Pensei nos 8 anos que havíamos passado juntas, nas noites em que ela acordava gritando por causa dos pesadelos sobre a mãe, nas manhãs em que eu a encontrava estudando na mesa da cozinha às 5 da madrugada, porque queria ser a melhor aluna da turma. Ana Clara, minha relação com Maurício já mudou no momento em que ele decidiu que eu e Yasmin éramos descartáveis. Minha voz saiu firme, sem tremor. Agora é só uma questão de decidir se vamos aceitar ser descartadas em silêncio ou se vamos mostrar que ainda temos valor. Yasmin pousou a xícara na mesa e pegou minha mão. Vó, eu nunca vi a senhora assim. Parece mais nova. Letícia sorriu. É porque sua avó parou de carregar o peso de agradar quem não merece. Isso rejuvenesce qualquer pessoa. E vocês, já sentiram isso? Essa sensação de finalmente parar de se dobrar para caber em espaços onde nunca foram realmente bem-vindos? Passamos as próximas 2 horas planejando cada detalhe. Ana Clara ensinou Yasmin a usar os aplicativos de vídeo no celular, explicando ângulos, iluminação, como parecer natural mesmo estando gravando. Letícia me orientou sobre meus direitos, sobre como documentar tudo adequadamente, sobre o que dizer e como dizer para não dar margem para interpretações erradas. O mais importante, disse Letícia, é manter a calma. Vocês não estão fazendo nada errado. Estão apenas exercendo o direito de estar onde têm direito de estar. Quando as meninas foram embora, já passava das 10 da noite. Yasmin e eu ficamos sentadas na cozinha, no silêncio da casa que pareceu diferente, como se as paredes também soubessem que algo havia mudado irreversivelmente. Vó, a senhora não tá com medo? Estou, minha filha. Muito medo. Não ia mentir para ela. Não depois de tantas mentiras que havia engolido dos outros. Mas sabe do que tenho mais medo ainda? De te ensinar que é normal aceitar desrespeito por amor. De te ensinar que mulher tem que se contentar com migalha de consideração. A senhora acha que vai dar certo? Não sei se vai dar certo, Yasmin, mas sei que vai ser honesto. E depois de tantos anos fingindo que estava tudo bem quando não estava, honestidade parece um bom lugar para começar. Maurício voltou tarde naquela noite, sozinho. Edilene havia ficado na casa dos pais com os meninos, preparando as últimas coisas para a viagem. Ouvi ele mexendo na cozinha, provavelmente pegando algo na geladeira, e por um momento pensei em descer, em conversar, talvez até em implorar para que reconsiderasse. Mas aí lembrei das palavras de Letícia. Quem implora por amor não recebe amor, recebe piedade. E piedade não sustenta a família. Na manhã seguinte, 16 de dezembro, acordei às 5 da manhã. Yasmin já estava de pé, tomando banho, cantarolando uma música no chuveiro. Há anos não a ouvia cantando no banho. Era como se a decisão de lutar tivesse devolvido uma parte dela que eu nem percebi que havia se perdido. Bom dia, vó. Ela apareceu na cozinha já vestida, com a roupa de viagem que havíamos escolhido juntas. Um vestido azul marinho que realçava seus olhos, sapatos rasteirinhos confortáveis, uma bolsa pequena que eu havia dado de presente no aniversário dela. Bom dia, minha guerreira. Servi café para nós duas, observando como ela estava diferente. Não era só a roupa ou o penteado. Era algo na postura, no jeito de ocupar espaço, como se finalmente tivesse compreendido que também tinha direito de estar onde estava. Maurício desceu às 7, já com cara de quem havia dormido mal. Parou na porta da cozinha ao nos ver arrumadas, com as malas ao lado da mesa. Mãe, eu pensei que a gente tinha conversado ontem. Conversamos sim. Não levantei os olhos da xícara. Você disse que não tinha espaço na casa para mim e Yasmin. Eu decidi verificar essa informação pessoalmente. Como assim? Yasmin se levantou, pegando sua mala. Papai, a gente vai para Fortaleza assim mesmo. A vovó tem direito de estar lá, já que ajudou a pagar a reforma da casa. Vi Maurício empalidecer. Ele sabia exatamente de quantos empréstimos estávamos falando, quantas vezes havia batido na minha porta pedindo só uma ajudinha que nunca era devolvida. Mãe, não precisa ser assim. A gente pode resolver isso de outro jeito. De que outro jeito, Maurício?
Finalmente o encarei, e talvez tenha sido a primeira vez em 45 anos que olhei para meu filho sem sentir aquela necessidade desesperada de protegê-lo de qualquer desconforto. Vocês iam nos deixar no aeroporto e inventar que foi mal entendido. Agora vamos todos juntos e vocês podem explicar pessoalmente para os sogros da Edilene por que tentaram nos excluir. As coisas não são assim tão simples. São sim, papai. Yasmin se aproximou dele e por um momento pareceu muito mais velha que os 16 anos. São muito simples. Ou a gente é família e família vai junta, ou a gente não é família. E aí não tem por que vocês aceitarem a ajuda financeira da vovó. Maurício olhou de mim para ela. E sei que naquele momento ele finalmente entendeu que não estava lidando mais com duas mulheres dispostas a aceitar qualquer coisa por um pouco de afeto. Estava lidando com duas pessoas que haviam decidido reclamar seu espaço. Tá bem, vamos todos, mas não criem expectativa de que vai ser uma viagem tranquila. Por que não seria tranquila? Yasmin inclinou a cabeça, fingindo inocência. Somos todos família, não é? Família se dá bem naturalmente. A ironia na voz dela era sutil, mas estava lá. Maurício percebeu, e pela primeira vez em muito tempo vi meu filho genuinamente desconfortável em casa. O celular dele tocou. Edilene. Oi, amor. Não consegui. É que elas... Tá bom. A gente conversa quando chegar lá. Yasmin e eu trocamos um olhar. Não precisávamos ouvir o outro lado da ligação para saber exatamente o que Edilene estava falando. Provavelmente algo sobre como eu era cabeça dura e Yasmin era mal educada, e como eles iam ter que aguentar o constrangimento na frente da família dela. Pronto. Maurício guardou o celular, evitando nossos olhares. Edilene tá esperando a gente lá no aeroporto com os meninos. Vamos! Durante o trajeto até o aeroporto João Suassuna, ninguém falou muito. Maurício dirigia concentrado demais. Yasmin mexia no celular, provavelmente conferindo se o aplicativo de gravação estava funcionando. E eu observava Campina Grande passando pela janela, pensando em como é estranho quando você percebe que uma vida inteira pode mudar de direção em questão de horas. No aeroporto, Edilene nos esperava com Rafael e Gabriel correndo em volta das cadeiras da sala de embarque. Quando ela nos viu chegando com as malas, sua expressão passou por vários estágios: surpresa, irritação, raiva contida e, finalmente, aquele sorriso forçado que ela usava em situações sociais desconfortáveis. Oi, Severina. Oi, Yasmin. A voz dela estava uma oitava mais alta que o normal. Que bom que vocês conseguiram vir também. Claro que viemos, minha filha. Me aproximei dela com naturalidade, dando o beijinho no rosto de sempre. Família não abandona família, não é mesmo? Vi suas orelhas ficarem vermelhas novamente. Rafael e Gabriel correram para me abraçar. Crianças de 8 anos não entendem ainda as sutilezas da política familiar dos adultos. Vovó! Gabriel se pendurou na minha perna. A mamãe disse que vocês não iam viajar. É que a mamãe pensou que a gente não cabia no avião, meu amor. Yasmin se agachou na altura dos meninos, abraçando os dois. Mas descobrimos que cabe todo mundo sim. Rafael olhou confuso. Por que a gente não ia caber? O avião é pequeno? Maurício e Edilene trocaram um olhar de pânico. Como explicar para duas crianças que os pais haviam tentado excluir a vovó e a irmã mais velha da viagem familiar? Não é isso não, meu amor. Maurício pegou Rafael no colo. Foi só uma confusão de adulto. Agora tá tudo resolvido. Que bom! Gabriel bateu palminhas. Eu quero sentar do lado da Yasmin no avião. Ela sabe umas brincadeiras muito legais. Yasmin sorriu, e naquele sorriso havia algo que me emocionou profundamente. Não era mais o sorriso desesperado de quem implora por aceitação. Era o sorriso confiante de quem sabe que tem seu lugar garantido. Claro, Gabi. Vamos sentar juntinhos e eu te ensino umas brincadeiras novas. Edilene me puxou de lado, enquanto Maurício foi resolver as questões do embarque. Severina, eu preciso que a senhora entenda a situação. Meus pais não estavam esperando visita extra. A casa é pequena, vai ficar apertado. Edilene, minha filha. Coloquei a mão no braço dela, mantendo o tom suave, mas firme. Eu ajudei a pagar 40% daquela reforma.
Tenho tanto direito de estar lá quanto qualquer um. Mas é que o quê? Pela primeira vez em 8 anos de convivência, ela não conseguiu terminar uma frase na minha frente. É que você tinha vergonha de apresentar Yasmin para sua família? É que seria mais fácil fingir que a gente não existe? Vi lágrimas se formarem nos olhos dela, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração por ter perdido o controle da situação. A senhora não entende como as coisas são complicadas. Entendo sim, Edilene. Entendo que vocês queriam uma família de mentirinha para apresentar para os sogros. Família bonita, sem os problemas e complicações de quem acolhe criança abandonada. Minha voz continuava baixa, mas cada palavra era um bisturi. O que eu não entendo é como vocês acharam que isso ia dar certo. Maurício voltou com as passagens na mão, interrompendo nossa conversa. Pronto, pessoal, vamos embarcar. Durante todo o voo para a Fortaleza, observei a dinâmica familiar com olhos completamente novos. Rafael e Gabriel tratavam Yasmin como irmã mais velha adorada, pedindo para ela contar histórias, ensinar brincadeiras, dividir biscoitos. Para eles, éramos todos família natural e incondicional. Maurício e Edilene, por outro lado, estavam visivelmente tensos. Ele checava o celular a cada 5 minutos, provavelmente recebendo mensagens dos sogros perguntando sobre os hóspedes extras. Ela folheava uma revista sem ler, claramente preocupada com as explicações que teria que dar. E Yasmin? Yasmin estava radiante. Conversava com os meninos, me mostrava as nuvens pela janelinha, fazia planos sobre o que queria ver na praia. Era como se, finalmente, ela tivesse parado de pedir licença para existir. Quando o avião pousou em Fortaleza, o celular de Maurício tocou imediatamente. Oi, sogro. Sim, chegamos bem. É sobre isso que eu preciso conversar com o senhor. Yasmin segurou minha mão quando descemos do avião. O calor úmido de Fortaleza nos atingiu como um abraço pesado, e eu senti que estávamos prestes a entrar num território onde todas as máscaras familiares finalmente cairiam. Vó, ela sussurrou no meu ouvido. Obrigada por me ensinar que a gente tem direito de estar em qualquer lugar onde seja bem-vinda. E obrigada a você, minha filha, por me lembrar que não é tarde demais para aprender a ser respeitada. Na saída do aeroporto, um homem de aproximadamente 60 anos nos esperava com uma placa escrita Família Santos. Devia ser o pai de Edilene. Quando nos viu, 2 adultos, 2 crianças e 2 mulheres extras, sua expressão mudou visivelmente. Era hora de descobrir se nossa dignidade recuperada seria suficiente para enfrentar a tempestade que estava por vir. O senhor Joaquim, pai de Edilene, era exatamente o tipo de homem que eu imaginava. Camisa polo bem passada, bermuda de marca, relógio dourado no pulso e aquele sorriso comercial que homens ricos usam quando querem parecer simpáticos, mas estão claramente contrariados. Ao nosso lado, Dona Marlene, a mãe, observava nossa comitiva inesperada, com olhos que avaliavam desde o tecido das nossas roupas até o tamanho das nossas bagagens. Joaquim, Marlene, estes são minha mãe, Severina, e a Yasmin. A hesitação de Maurício na apresentação disse tudo o que eu precisava saber sobre como nossa presença estava sendo recebida. Muito prazer. Estendi a mão para cumprimentá-los, mantendo o sorriso cordial que desenvolvi em décadas, lidando com pais de alunos difíceis. Obrigada por nos receberem na casa de vocês. Dona Marlene apertou minha mão com a ponta dos dedos, como se eu pudesse contaminar suas joias. Ah, claro, é que a Edilene não havia mencionado que vocês viriam também. É que foi uma decisão de última hora. Yasmin se aproximou, estendendo a mão com uma educação impecável que eu havia me esmerado em ensinar. Eu sou Yasmin, neta da Dona Severina. Muito obrigada por permitirem nossa presença. O constrangimento no ar era tão denso que até Rafael e Gabriel perceberam, ficando mais quietos e se escondendo atrás das pernas do pai. Joaquim pigarreou, claramente tentando processar a situação. Bem, vamos para casa então. O carro é um pouco apertado para tantas pessoas, mas a gente se vira. Durante os 40 minutos de viagem até a praia,
Espremidas no banco de trás de um SUV que supostamente era espaçoso, ouvi fragmentos da conversa tensa entre Joaquim e Maurício no banco da frente. Palavras como planejamento, espaço limitado e situação complicada chegavam até mim misturadas ao ruído do ar-condicionado e ao burburinho das crianças. Edilene, sentada no meio de nós 3 mulheres, estava rígida como uma tábua. Yasmin, do meu lado direito, observava a paisagem pela janela com uma tranquilidade que me impressionava. Dona Marlene, do lado esquerdo, checava o celular compulsivamente, provavelmente calculando como reorganizar uma casa que havia sido planejada para 5 pessoas e agora precisava acomodar 7. A casa de praia era realmente linda. 2 andares, varanda ampla de frente para o mar, piscina nos fundos, churrasqueira, área gourmet completa. O tipo de propriedade que uma família de classe média alta poderia ostentar sem constrangimento. E ali estavam os famosos 40% que eu havia investido. O piso da varanda que havia sido trocado, a pintura externa renovada, a ampliação da área gourmet. Nossa, que casa linda! Yasmin desceu do carro com genuína admiração, e não havia falsidade ali. Dona Marlene, a senhora tem um gosto maravilhoso para a decoração. Por um momento, vi Dona Marlene amolecer ligeiramente. Elogio sincero de uma adolescente bem educada tem esse poder, mesmo quando a situação é tensa. Obrigada, querida. A gente realmente se esforçou para deixar tudo bonito. Principalmente depois que conseguimos o dinheiro para a reforma. Completei, com tom casual, mas olhando diretamente para Joaquim. Maurício nos contou como vocês ficaram felizes quando ele conseguiu ajuda para o acabamento da obra. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Joaquim e Marlene trocaram um olhar que gritava: "Que ajuda é essa?", enquanto Edilene ficou visivelmente mortificada. Maurício, coitado, parecia querer se enfiar embaixo da areia da praia. "Vamos entrar e ver como vamos organizar todo mundo", disse Joaquim, assumindo o controle da situação com aquele jeito masculino de quem resolve problemas logísticos sem discutir sentimentos. O interior da casa era ainda mais impressionante. Móveis de madeira de demolição, decoração rústica chique, vista panorâmica do mar desde a sala de estar. E eu sabia exatamente quanto do meu dinheiro havia tornado aquela beleza possível. Bem, Dona Marlene juntou as mãos, assumindo seu papel de anfitriã. Vocês vão ter que se apertar um pouco. Temos 3 quartos, o nosso, o do casal com os meninos e um de hóspedes com 2 camas de solteiro. Perfeito, respondi antes que qualquer objeção pudesse ser levantada. Eu e Yasmin ficamos no quarto de hóspedes, não é problema nenhum. Ah, mas... Edilene finalmente encontrou a voz. É que esse quarto a gente estava pensando em usar como escritório para Joaquim trabalhar. No feriado de Natal, Yasmin inclinou a cabeça com curiosidade genuína. Que tipo de trabalho é tão urgente assim? Joaquim pigarreou novamente. Bem, não é exatamente urgente, mas... Então não tem problema, conclui, pegando minha mala. Onde fica o quarto? E vocês já perceberam como é libertador quando você para de dar espaço para as pessoas inventarem desculpas esfarrapadas? Como é mais fácil resolver problemas práticos quando você não permite que vire discussão emocional? Fomos mostrar o quarto. Amplo, arejado, com vista lateral para o mar, 2 camas confortáveis e um banheiro privativo. Exatamente o tipo de acomodação que qualquer hóspede ficaria feliz de ocupar. Que quarto lindo, vó! Yasmin pousou sua mala sobre uma das camas. A vista é maravilhosa. Dona Marlene, que havia nos acompanhado, pareceu relaxar ligeiramente. É mesmo um dos melhores cômodos da casa. Vocês vão ficar confortáveis aqui. Com certeza. Obrigada mais uma vez pela hospitalidade. Abri minha mala, começando a tirar as roupas. Yasmin, por que você não vai lá embaixo conhecer melhor a casa? Eu termino de arrumar nossas coisas aqui. Quando ficamos sozinhas, Dona Marlene fechou a porta e se aproximou de mim com expressão preocupada. Dona Severina, posso fazer uma pergunta? Claro, minha filha. A senhora sabia que eles não estavam esperando vocês? Parei de dobrar uma blusa e a encarei diretamente. Sabia. E mesmo assim vocês vieram? Marlene? Posso te chamar de Marlene? Ela assentiu. Eu tenho 71 anos.
Criei meu filho sozinha depois que meu marido morreu. Acolhi minha neta quando ela não tinha mais ninguém no mundo. Trabalhei 40 anos como professora, ensinando crianças a serem pessoas decentes. Sentei na cama, gesticulando para que ela se sentasse também. E nos últimos 8 anos, venho assistindo minha família me tratar como um problema que precisa ser gerenciado. Marlene se sentou na outra cama, claramente desconfortável, mas curiosa. O que a senhora quer dizer? Quero dizer que quando meu filho me liga, é porque precisa de dinheiro emprestado. Quando minha nora me convida para almoçar, é porque precisa de babá de graça. E quando eles organizam uma viagem de família, eu e Yasmin somos as primeiras a ser cortadas da lista. Mas certamente foi um mal-entendido. Marlene. Minha voz ficou mais firme. Eu ouvi a conversa telefônica. Ouvi meu filho falando com sua filha sobre como deixar a gente no aeroporto e inventar desculpa depois. Vi o choque genuíno nos olhos dela. Marlene podia ser metida, podia ser preconceituosa, mas parecia ser uma pessoa fundamentalmente decente. Isso é terrível. Como alguém pode fazer isso com a própria mãe? Pois é. E sabe o que descobri nesses 2 dias? Que quando você para de aceitar ser tratada como problema, as pessoas começam a te tratar com respeito. Marlene ficou em silêncio por um longo momento, processando. Então, devagar, um sorriso triste apareceu em seu rosto. A senhora sabe que eu nunca soube dessa história do dinheiro da reforma? Imaginei. Joaquim me disse que Maurício havia conseguido um financiamento especial pelo trabalho dele. Nunca mencionou a ajuda da família. 15 mil reais, Marlene, em 3 transferências diferentes. Tenho todos os comprovantes. Santo Deus! Ela cobriu o rosto com as mãos. E a menina? A Yasmin? Como ela se encaixa nisso tudo? Yasmin é minha neta do coração. Irmã falecida, perdida nas drogas, pai desconhecido, ninguém da família quis assumir. Eu criei ela desde os 8 anos, como se fosse minha própria filha. Senti lágrimas se formando, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de orgulho. Ela é a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos 10 anos. E Edilene? Edilene não aceita a menina como família? Edilene tem vergonha de apresentar uma filha adotiva para a família dela. Acha que diminui o status social da família perfeita que ela construiu. Marlene levantou bruscamente, caminhando até a janela. Ficou olhando o mar por alguns minutos, claramente agitada. Dona Severina, posso te contar uma coisa? Claro. Minha irmã mais nova foi mãe solteira aos 17 anos. Meus pais a expulsaram de casa, disseram que ela havia desonrado a família. Sua voz estava carregada de emoção. Ela criou meu sobrinho sozinha, em condições terríveis, porque a família virou as costas quando ela mais precisou. E vocês se reconciliaram? Quando ela morreu de câncer, aos 42 anos. Joaquim e eu assumimos a guarda do menino, que já tinha 15 anos e estava completamente revoltado com a vida. Marlene se virou para me encarar, lágrimas descendo pelo rosto. Foram os piores e os melhores anos da nossa vida. Aquele menino raivoso se transformou no filho que nunca conseguimos ter naturalmente. Onde ele está hoje? Formado em engenharia, casado, 2 filhos lindos. E sabe qual foi a lição mais importante que ele me ensinou? Marlene voltou a se sentar. Que família não é sobre sangue, é sobre escolha. É sobre quem fica quando a vida fica difícil. Naquele momento, entendi que havia encontrado uma aliada inesperada. Marlene não era só uma sogra metida preocupada com status social. Era uma mulher que havia aprendido, do jeito mais doloroso possível, que o amor verdadeiro não segue protocolos familiares. E é por isso que vocês vieram mesmo sendo rejeitadas, ela concluiu. Para mostrar que não vão aceitar ser apagadas. Exatamente. E a Yasmin sabe de tudo isso? Yasmin é mais inteligente que qualquer um de nós dá crédito. Ela sempre soube que não era completamente aceita, mas agora ela também sabe que não precisa implorar por aceitação. Marlene se levantou, dirigindo-se à porta. Dona Severina, posso sugerir uma coisa? Claro. Que tal se hoje à noite, no jantar, vocês contassem para todo mundo a história de como se tornaram família? A história real, bonita, de como o amor escolhido pode ser mais forte que o amor obrigatório.
Sorri pela primeira vez desde que havíamos chegado. Você acha que sua filha e meu filho vão gostar dessa ideia? Sinceramente, não. Mas acho que meus netos, todos os meus netos, incluindo a Yasmin, merecem ouvir essa história. Quando Marlene saiu, fiquei sozinha no quarto por alguns minutos, digerindo aquela conversa inesperada. Lá embaixo, ouvia as vozes das crianças brincando na piscina, a risada cristalina de Yasmin se misturando aos gritos animados de Rafael e Gabriel. Joaquim havia ligado o som ambiente, e uma música suave flutuava pela casa. Desci para encontrar uma cena que me aqueceu o coração. Yasmin na piscina com os meninos, ensinando Gabriel a flutuar enquanto Rafael tentava imitá-los. Joaquim estava na churrasqueira, preparando o almoço, e parecia genuinamente relaxado pela primeira vez desde o aeroporto. Maurício e Edilene conversavam na varanda, mas seus olhares constantemente se dirigiam para nós, claramente ainda processando como a dinâmica familiar havia mudado tão drasticamente. Vovó! Gabriel acenou da piscina. Vem ver como eu tô nadando. Já vou, meu amor. Peguei o protetor solar, dirigindo-me à área da piscina. Cadê o chapéu que trouxemos para você? Tá aqui, vó. Yasmin saiu da água, pegando a toalha que eu estendia para ela. Os meninos são muito espertos. Gabriel já tá quase nadando sozinho. E você, está se divertindo? Ela me olhou com aqueles olhos que haviam mudado tanto em 2 dias. Não havia mais insegurança ali, nem aquela pressa desesperada de agradar para ser aceita. Estou, vó. Pela primeira vez em muito tempo, estou me divertindo sem ficar preocupada se estou incomodando alguém. Rafael saiu da piscina, correndo em nossa direção. Yasmin, você vai ficar aqui com a gente todos os dias? Antes que ela pudesse responder, a voz de Edilene cortou o ar desde a varanda. Rafael, vem cá secar o cabelo. Você vai pegar friagem. Era uma interrupção óbvia, uma forma de interromper conversas que ela preferia que não acontecessem. Mas Rafael, com a honestidade brutal das crianças de 8 anos, gritou de volta. Só um minutinho, mãe. Eu tô perguntando se a Yasmin é nossa irmã mesmo ou se é só quando convém. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joaquim parou de mexer a carne na churrasqueira. Maurício e Edilene ficaram paralisados na varanda. E eu percebi que, às vezes, a verdade mais devastadora sai da boca das pessoas mais inocentes. Yasmin se agachou na altura de Rafael, segurando suas mãozinhas molhadas. Rafa, você quer que eu seja sua irmã de verdade? Claro, você é a irmã mais legal do mundo. Então eu sou sua irmã de verdade, para sempre, independente do que qualquer adulto decidir. Gabriel saiu da piscina também, abraçando os dois. Nós somos uma família. Yasmin é nossa irmã e vovó Severina é nossa vovó de verdade. E ali, naquele momento, com 3 crianças se abraçando molhadas ao lado de uma piscina em Fortaleza, eu entendi que nossa batalha já estava ganha. Porque não importava quantos adultos complicassem as coisas, não importava quantas regras sociais Edilene quisesse impor. Aquelas crianças haviam escolhido o amor sobre a convenção. Mais tarde, durante o almoço na área gourmet, a tensão era palpável. Joaquim havia preparado uma refeição excelente, peixe grelhado, camarão, saladas tropicais, mas as conversas eram forçadas e cheias de pausas constrangedoras. Foi quando Marlene, surpreendendo a todos, levantou o copo de suco e disse: "Gostaria de fazer um brinde." Todos ergueram seus copos, esperando uma saudação convencional às férias ou à família reunida. Quero brindar as famílias que se constroem com amor, não com obrigação. As mulheres que criam filhos sozinhas quando preciso. E as crianças que nos ensinam que o coração não conhece diferença entre filho biológico e filho escolhido. Maurício quase engasgou com o refrigerante. Edilene ficou lívida. Joaquim me olhou com uma expressão entre surpresa e admiração. E Yasmin, minha neta guerreira, levantou seu copo e completou. E as avós que nos ensinam que nunca é tarde demais para reclamar nosso lugar no mundo. Naquele momento, eu soube que não importava o que acontecesse no resto da viagem, nós duas havíamos encontrado nosso lugar. E esse lugar não dependia da aprovação de ninguém.
Os dias seguintes em Fortaleza foram como viver em duas realidades paralelas. De manhã, éramos uma família aparentemente harmoniosa. Café da manhã conjunto, passeios na praia, crianças brincando na piscina, Joaquim ensinando Gabriel a pescar, Marlene e eu conversando sobre receitas e plantas ornamentais. Mas à tarde, quando o calor apertava e as crianças cochilavam, as tensões emergiam em conversas sussurradas, olhares carregados e silêncios que diziam mais que qualquer discussão. Edilene tentava manter as aparências, mas estava visível como ela se contorcia sempre que Yasmin interagia naturalmente com Rafael e Gabriel. Maurício, por sua vez, oscilava entre momentos de culpa genuína, quando via como os filhos adoravam a irmã, e irritação com o que ele chamava de meu drama desnecessário. Foi na quarta noite que tudo explodiu de vez. Estávamos todos na varanda depois do jantar, observando as crianças construírem castelos de areia iluminados pela luz amarelada dos postes da calçada. Yasmin havia ensinado os meninos uma brincadeira que aprendera na escola, e os três riam como se fossem irmãos a vida inteira. Era uma cena de cartão postal. Avós relaxados, pais observando, crianças felizes, ondas quebrando suavemente na areia. Eles se dão tão bem, comentei para Marlene, que bordava ao meu lado. É lindo de se ver. Yasmin tem jeito com crianças. Vai ser uma ótima médica. Médica? Edilene interrompeu nossa conversa, com aquele tom agudo que ela usava quando estava prestes a dizer algo desagradável. Quem disse que ela vai fazer medicina? Yasmin parou de brincar na areia e olhou para cima. Eu disse, tia Edilene, é meu sonho desde pequena. Sonhar é uma coisa, minha filha. Medicina é curso caro, muito difícil. Precisa de família estruturada, apoio financeiro constante. Ela tem família estruturada, cortei, sentindo a familiar onda de proteção materna subir pelo peito. E quanto ao apoio financeiro, isso já está resolvido. Maurício baixou o jornal que estava lendo. Como assim, mãe? Como assim o quê, Maurício? Essa história de apoio financeiro para Yasmin fazer medicina. A senhora sabe quanto custa uma faculdade particular de medicina? Olhei para meu filho, esse homem de 45 anos que eu havia criado sozinha, que havia educado com tanto amor e sacrifício, e vi um estranho. Via alguém capaz de calcular friamente se uma criança merecia investimento educacional baseado no grau de parentesco biológico. Sei exatamente quanto custa, Maurício. Também sei exatamente quanto eu venho investindo na sua família nos últimos anos. Mãe, por favor, não vamos misturar as coisas. Vamos misturar sim. Levantei, indo até a grade da varanda para ficar mais próxima das crianças, e para que toda a família ouvisse claramente o que eu tinha a dizer. Vamos falar claramente sobre dinheiro, já que parece ser o único assunto que desperta interesse real nessa família. Joaquim pousou a cerveja na mesinha lateral, percebendo que algo importante estava prestes a acontecer. Marlene parou de bordar. As crianças, sentindo a tensão dos adultos, interromperam a brincadeira e se aproximaram da varanda. Nos últimos 3 anos, emprestei para vocês R$52 mil. Minha voz saiu calma, professoral, como quando explicava matemática para alunos do 5º ano. 15 mil para a reforma desta casa, 12 mil para o carro novo, 8 mil para o tratamento dentário da Edilene, 5 mil para a festa de aniversário dos gêmeos e o resto dividido em emergências que nunca foram devolvidas. Maurício ficou lívido. Mãe, isso foi ajuda de família. Foi empréstimo, Maurício. Empréstimo que você prometeu devolver quando a situação melhorasse. Tirei o celular do bolso, abrindo o aplicativo bancário. E sabe quanto dessa ajuda de família foi oficialmente devolvido? R$0. Nenhum centavo. Edilene tentou intervir. Severina, a gente sempre teve intenção de devolver. Intenção. Repeti a palavra, saboreando sua falta de substância. Que palavra interessante. Vocês têm intenção de me devolver o dinheiro, mas não têm intenção de incluir Yasmin na família. Têm intenção de me respeitar como mãe, mas planejaram me abandonar no aeroporto. Yasmin se aproximou, subindo os degraus da varanda. Vó, não precisa... Precisa sim, minha filha. Precisa muito. Coloquei a mão no ombro dela, sentindo como estava crescida, como estava forte.
Porque você precisa entender que quando pessoas calculam seu valor baseado na conveniência delas, você tem o direito de calcular o valor delas também. Rafael e Gabriel subiram atrás da irmã, claramente confusos com a tensão no ar. Gabriel se aproximou de Maurício. Papai, por que todo mundo tá bravo? Como explicar para uma criança de 8 anos que os adultos à sua volta estavam descobrindo que família é mais complicada do que aparenta? Como dizer que algumas pessoas amam condicionalmente e outras estão aprendendo a não aceitar migalhas emocionais? Ninguém tá bravo, meu amor. Maurício pegou Gabriel no colo, mas sua voz estava tensa. É só conversa de adulto. É sobre a Yasmin não poder ser nossa irmã? Rafael, sempre mais direto que o gêmeo, foi direto ao ponto. Porque se for, eu acho muito injusto. Marlene se levantou, aproximando-se dos netos. Rafael, por que você acha injusto? Porque a Yasmin é legal, brinca com a gente, ensina coisas interessantes, e a vovó Severina faz os melhores doces do mundo. Sua lógica infantil era irrefutável. Se elas não podem ser da nossa família, então nossa família é muito boba. Joaquim soltou uma risada curta, balançando a cabeça. Boca de criança. Verdade divina, completei. E sabe qual é a verdade divina aqui, Joaquim? Que essas crianças entendem família melhor que qualquer adulto presente. Edilene não conseguia mais se conter. Tá bom, Severina, chega! Você quer mesmo falar sobre família? Então vamos falar. Ela se levantou bruscamente, apontando para Yasmin. Ela não é neta biológica sua. Não é irmã dos meus filhos. É uma estranha que você decidiu adotar por pena. O silêncio que se seguiu foi como uma bomba explodindo em câmera lenta. Vi o impacto das palavras no rosto de Yasmin. Não dor, mas algo pior. Confirmação de suspeitas que ela carregava há anos. Vi Rafael e Gabriel olhando entre Edilene e Yasmin, tentando processar por que a mãe estava sendo tão cruel. Vi Maurício cobrir o rosto com as mãos, finalmente compreendendo a gravidade do que sua esposa havia acabado de fazer. Mas foi Marlene quem falou primeiro. Edilene Rosa da Silva Pereira. Sua voz estava carregada de uma autoridade que eu não havia visto antes. Você está desonrando tudo que eu e seu pai tentamos te ensinar sobre decência humana. Mãe, eu só tô falando a verdade. A verdade? Marlene caminhou até Yasmin, colocando a mão no rosto da menina com uma ternura que me emocionou. A verdade, minha neta do coração, é que família é sobre quem escolhe ficar quando a vida fica difícil. Quem te ama quando você não pode dar nada em troca. Quem celebra suas vitórias e te ampara nas quedas. Yasmin começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio. Finalmente, alguém da família biológica de Maurício havia reconhecido seu valor incondicional. A verdade, continuou Marlene, agora olhando diretamente para Edilene, é que você está com ciúme de uma menina de 16 anos porque ela conquistou em 8 anos o que você não conseguiu em 15. O respeito genuíno desta família. Isso não é verdade. É sim. Joaquim também se levantou, apoiando a esposa. Yasmin chegou aqui como qualquer hóspede. Se comportou com educação impecável. Tratou nossas coisas com carinho. Brincou com as crianças sem criar problema. E você, nossa própria filha, tem tratado ela e Dona Severina como invasoras desde o primeiro minuto. Era surreal assistir os pais de Edilene defendendo Yasmin contra a própria filha. Mas também era justiça poética do tipo mais puro. Pessoas decentes reconhecendo e protegendo a decência, independente de laços de sangue. Maurício finalmente encontrou sua voz. Gente, vamos tentar resolver isso sem brigar. Sem brigar? Olhei para meu filho com uma mistura de desapontamento e pena. Maurício, sua esposa acabou de humilhar publicamente uma adolescente por ela não ser biologicamente legítima. Sua reação é pedir para não brigarmos? Ela é minha esposa, mãe. E ela, apontei para Yasmin, que agora estava abraçada com Marlene. É sua irmã, há 8 anos, ou pelo menos deveria ser. Rafael se soltou do colo do pai e correu para Yasmin. Yasmin, não liga para o que a mamãe falou. Você é nossa irmã sim, e eu gosto muito de você. Gabriel o seguiu, abraçando as duas. Eu também.
E vovó Severina faz os melhores bolos de chocolate do mundo. Naquele momento, observando 3 crianças se consolando mutuamente enquanto os adultos protagonizavam um drama digno de novela, eu tomei a decisão que mudaria tudo. Yasmin, vai arrumar nossas coisas. A gente volta para casa amanhã cedo. Mas vó, ainda faltam 2 dias de viagem. Faltam 2 dias de constrangimento desnecessário. Olhei ao redor para todos os rostos que agora me observavam com atenção total. Eu não vou ficar mais 2 dias assistindo minha neta ser tolerada como favor numa família onde ela deveria ser amada como direito. Maurício se aproximou. Mãe, não precisa ser assim. Edilene falou no calor da discussão. Calor da discussão revela verdades, Maurício. Não cria mentiras. Peguei a mão de Yasmin, ainda úmida das lágrimas. E a verdade é que você escolheu uma mulher que considera minha filha do coração como ameaça à pureza racial da sua descendência. Não é sobre raça. É sobre o que, então? Classe social? Origem familiar? Legitimidade biológica? Minha voz estava subindo, anos de frustração finalmente encontrando vazão. Me explica, Maurício, que tipo de preconceito é mais aceitável na sua opinião? Edilene tentou uma última defesa. Eu nunca disse nada sobre raça ou classe. Não precisou dizer, Edilene. Ficou implícito quando você chamou Yasmin de estranha, que foi adotada por pena. Marlene havia assumido completamente meu lado na discussão. Como se amor fosse pena, como se cuidado fosse caridade. Joaquim balançou a cabeça, visivelmente constrangido. Edilene, você passou dos limites. Passei dos limites porque defendi meus filhos? Você não defendeu nada. A voz de Yasmin cortou o ar como uma lâmina afiada. Você atacou porque tem medo. Todos se viraram para ela. Minha neta, que durante 8 anos havia aceitado ser tratada como segunda opção, finalmente encontrara sua voz. Você tem medo que eu seja mais inteligente que seus filhos. Tem medo que eu passe no vestibular enquanto eles reprovam nas matérias básicas. Tem medo que a vovó me ame mais que ama você. E sabe qual é o mais triste? Suas lágrimas haviam secado, substituídas por uma determinação que me orgulhava profundamente. Você tem razão em ter medo, porque eu sou mais inteligente. Eu vou passar no vestibular, e a vovó realmente me ama mais que ama você. O silêncio que se seguiu era tão denso que podíamos ouvir as ondas quebrando na praia, o vento balançando as palmeiras, até mesmo a respiração pesada de cada pessoa presente. Então, Marlene começou a aplaudir, devagar, pausadamente, como se estivesse assistindo a uma peça teatral excepcional. Joaquim se juntou a ela, Rafael e Gabriel, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que algo importante havia sido dito, também começaram a bater palmas. Brava, minha querida! Marlene se aproximou de Yasmin, beijando sua testa. Você acabou de demonstrar mais dignidade em 2 minutos do que alguns adultos demonstram em décadas. Maurício olhou ao redor, vendo sua própria família aplaudindo a menina que sua esposa havia tentado humilhar, e algo finalmente clicou em sua mente. Edilene, sua voz estava baixa, cansada. Acho melhor você pedir desculpas. Desculpas? Por falar a verdade? Por ser cruel com uma criança, por desrespeitar minha mãe. Por constrangir nossa família na frente dos meus sogros. Ele se virou para mim, e pela primeira vez em anos, vi algo que parecia genuíno remorso. Mãe, eu não sabia que as coisas tinham chegado tão longe. Não sabia ou não queria saber? Ele baixou a cabeça. Provavelmente não queria saber. Era pouco, muito pouco depois de anos de negligência emocional. Mas era um começo. Maurício, você é meu filho e sempre será. Mas Yasmin também é minha filha, e se você não consegue aceitar isso, então vamos ter que redefinir nossa relação. Como assim? Respirei fundo, preparando-me para a conversa mais difícil da minha vida como mãe. Como assim que o empréstimo de R$52 mil vira cobrança judicial na segunda-feira? Como assim que a conta bancária onde vocês têm procuração vai ser encerrada? Como assim que Yasmin vai ser oficialmente adotada por mim, com direito à herança, nome de família e tudo que uma filha legítima tem direito?
A mudança de expressão no rosto de Maurício foi instantânea. Pânico financeiro misturado com choque emocional. Mãe, você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério na vida. Peguei Yasmin pela mão. 8 anos educando essa menina de graça, ajudando financeiramente uma família que a rejeita, engolindo desrespeito para manter a paz. Acabou. Yasmin apertou minha mão e senti toda a força e determinação que eu havia ajudado a construir nela durante esses anos. Vó, eu adoraria ser oficialmente sua filha. E eu adoraria ter uma filha que me orgulha todos os dias, ao invés de um filho que só me procura quando precisa de dinheiro. Maurício parecia estar processando as implicações práticas do que eu havia acabado de dizer. Sem minha ajuda financeira mensal, sem acesso à minha conta para emergências, com uma cobrança judicial pendente, a vida confortável que eles haviam construído estava prestes a desmoronar. Mãe, vamos conversar com calma, sem tomar decisões precipitadas. Precipitadas? Ri, mas não havia humor na minha risada. Maurício, eu tenho 71 anos. Cada decisão que eu tomo agora é sobre como quero passar os anos que me restam. E eu decidi que não quero passá-los implorando por migalhas de respeito. Edilene finalmente pareceu compreender a gravidade da situação. Severina, talvez a gente possa conversar. Agora você quer conversar? Depois de humilhar minha filha na frente de todo mundo? Balancei a cabeça. Edilene, você perdeu o direito de negociar comigo no momento em que decidiu que crueldade era estratégia familiar aceitável. Rafael, que havia acompanhado toda a discussão com os olhos arregalados de criança, tentando entender o mundo dos adultos, se aproximou de mim. Vovó, você não vai mais vir nos visitar? Meu coração se partiu. Como explicar para uma criança de 8 anos que os adultos ao redor dele haviam tornado impossível manter relacionamentos saudáveis? Rafa, meu amor, a vovó sempre vai te amar muito. Mas talvez seja a hora dos seus pais aprenderem a cuidar de vocês sem precisar da ajuda financeira da vovó. E a Yasmin? Ela não vai mais brincar com a gente? Yasmin se ajoelhou na altura dele, secando uma lágrima que escorria pelo rostinho confuso. Rafa, eu vou sempre ser sua irmã. Sempre. Mas às vezes, irmãos precisam morar longe por um tempo. Por causa da mamãe? Crianças têm essa capacidade terrível de ir direto ao cerne da questão, sem rodeios ou diplomacia. Por causa de coisas complicadas que os adultos ainda precisam resolver, respondeu Yasmin, demonstrando uma sabedoria que me emocionava. Marlene se aproximou, colocando a mão no meu ombro. Severina, você e Yasmin sempre serão bem-vindas nesta casa, independente de qualquer coisa. Obrigada, Marlene. Isso significa muito para nós. Joaquim assentiu. Significa que vocês ganharam uma família aqui em Fortaleza. Uma família que entende que amor verdadeiro não tem pré-requisitos. Naquela noite, enquanto Yasmin dormia ao meu lado no quarto de hóspedes, fiquei acordada olhando o mar pela janela, pensando em tudo o que havia acontecido, em todas as palavras que finalmente haviam sido ditas, em todas as decisões que não tinham mais volta. Pela primeira vez em anos, senti paz. Na manhã seguinte, enquanto fazíamos as malas, Yasmin me perguntou: Vó, a senhora tem certeza de tudo isso? Da adoção oficial, da cobrança judicial, de cortar contato com o papai? Yasmin, você se arrepende de ter falado a verdade ontem à noite? Nem um pouquinho. Então eu também não me arrependo. Às vezes, minha filha, amar alguém significa estabelecer limites que protegem nossa dignidade e a deles também. 6 meses depois, estava sentada na sala de audiência do Fórum de Campina Grande, segurando a mão de Yasmin enquanto o juiz lia a sentença de adoção oficial. Aos 17 anos, ela finalmente tinha uma certidão de nascimento onde constava meu nome como mãe legal. Finalmente tinha um sobrenome que ninguém poderia questionar: Yasmin Santos. Maurício havia tentado contestar a adoção, mas desistiu quando seu advogado explicou que, além de não ter fundamento legal, a contestação poderia acelerar a cobrança judicial dos R$ 52 mil. Edilene, depois de meses de terapia familiar, sugerida pelo próprio pai, havia enviado uma carta pedindo desculpas. Carta que Yasmin decidiu aceitar, mas que não mudou nossa decisão sobre manter distância.
A casa ficou diferente, sem as visitas constantes, sem os telefonemas pedindo dinheiro, sem a tensão de relacionamentos forçados. Yasmin floresceu de maneiras que me surpreendiam todos os dias. Passou no vestibular de medicina da UFCG com a terceira maior nota. Conseguiu bolsa de estudos integral. Começou a dar aulas particulares para ajudar com nossos gastos. E descobriu que quando você para de gastar energia implorando por aceitação, sobra muito mais energia para construir coisas incríveis. Rafael e Gabriel nos visitam nos finais de semana alternados. Decisão tomada pelo próprio Maurício, depois que os meninos passaram 2 meses perguntando diariamente quando poderiam ver a irmã Yasmin de novo. São visitas supervisionadas por Marlene, que se tornou nossa amiga mais próxima e uma espécie de avó adotiva para Yasmin. Às vezes, Maurício vem buscar os meninos e fica alguns minutos na sala tomando café, tentando reconstruir pontes que ele mesmo havia queimado. São conversas educadas, cordiais, mas que não apagam anos de negligência emocional. Algumas feridas cicatrizam, outras deixam cicatrizes permanentes. E tudo bem, porque a lição mais importante que aprendi aos 71 anos é que família verdadeira não é sobre perdoar tudo e aceitar qualquer comportamento. É sobre reconhecer quem merece seu amor incondicional e ter coragem de proteger esse amor de pessoas que o tratam como moeda de troca. Hoje, enquanto escrevo nossa história, Yasmin está no quarto estudando anatomia. Daqui a pouco vamos cozinhar juntas, uma tradição que mantemos desde que ela chegou aos 8 anos, magricela e desconfiada. Amanhã é aniversário dela, 18 anos, e pela primeira vez na vida ela vai comemorar sabendo que é filha legítima, herdeira legal, parte indiscutível de uma família que a escolheu por amor, não por obrigação. E eu vou comemorar, sabendo que consegui dar para uma criança abandonada a coisa mais preciosa que existe. A certeza absoluta de que ela tem valor, independente da aprovação dos outros. Se você chegou até o fim desta história, obrigada por nos acompanhar nesta jornada. Se ela te tocou de alguma forma, talvez seja porque você também já aprendeu, ou está aprendendo, que amor próprio não é egoísmo. É responsabilidade. A responsabilidade de ensinar ao mundo como você merece ser tratada. E às vezes, ensinar isso significa ter coragem de dizer não para pessoas que você ama, mas que não sabem te amar de volta do jeito que você merece. Família verdadeira é sobre quem fica quando você estabelece limites saudáveis. Quem te respeita quando você reclama seu espaço. Quem celebra sua felicidade ao invés de tentar diminuí-la. E se você ainda está aceitando migalhas emocionais de pessoas que deveriam te amar completamente, lembre-se, nunca é tarde demais para reclamar seu lugar no mundo. Nunca é tarde demais para ensinar às pessoas ao seu redor que você não é favor, não é caridade, não é problema a ser gerenciado. Você é amor que merece ser correspondido. E se não está sendo, talvez seja a hora de encontrar quem saiba fazer isso direito.